Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Peguem suas cadeiras, sentem, que hoje eu vou explicar para vocês algo que é desconhecido para muita gente, mas que pode mudar o envelhecimento de vocês. Preste atenção. Hoje eu vou explicar uma coisa que a gente chama de 7 pilares, 7 síndromes geriátricas. A gente chama dos gigantes da geriatria. Por quê? Porque é a partir desses pilares que a gente começa a gerar muitas doenças. Isso reflete no seu envelhecimento. Vamos botar que esses 7 pilares são como uma praga. Sabe aquela praga de jardim? Que tu tem que ficar tirando ela toda hora? Porque se tu não tira ela toda hora, ela cresce, toma uma proporção e depois ninguém mais consegue controlar. Os 7 Is da geriatria, as sete síndromes geriátricas, são mais ou menos isso. Então, agora, vocês se preparem que vocês vão se surpreender. Chama a vinheta da Issa, se aproveita, se inscreve no canal, manda para os amigos e bora lá! Bora, pessoal, falar das 7 síndromes geriátricas. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o porquê que a gente está falando disso. A saúde do idoso está diretamente relacionada à sua funcionalidade. O que é a funcionalidade? É a capacidade de se virar sozinho, de se dar conta da sua vida, de ter autonomia, capacidade de decisão e independência, a capacidade de se mover. Então, as 7 síndromes geriátricas estão relacionadas a isso. Antes eram 5 síndromes e agora são 7 síndromes. As duas últimas, há pouco tempo foi agregado e eu quero que vocês prestem atenção muito nessas duas últimas que eu vou falar. Vamos começar pela primeira? A primeira delas, eu acho que é a que eu mais pego no consultório, é a instabilidade postural. Instabilidade postural tem a ver com a nossa posição bípede. Tudo aquilo que atrapalhe o nosso equilíbrio é uma instabilidade postural. Por exemplo, por que isso a gente fala no idoso? No idoso, a gente tem muita perda de massa muscular com o envelhecimento, todos nós sabemos. A gente começa a perder reflexo, a gente começa a ficar mais lento, a gente começa a querer andar mais curvado. Isso tem a ver com a nossa perda de musculatura, que já começa a acontecer lá nos 40, 45 anos e se acentua muito após os 50, 60 anos. Outra causa de instabilidade postural muito frequente, e certamente vocês devem conhecer alguém: dor. Tem dor no joelho, tá com artrose no joelho, tá com artrose no quadril, tá com dor na coluna. O que a pessoa vai fazer? A primeira coisa é caminhar mal. Ela vai começar a afetar a dinâmica do movimento da caminhada dela. Isso bota ela em risco. Só para vocês terem uma ideia, mais de 30% dos pacientes acima de 60 anos de idade vão cair. 30% acima de 60 anos vão cair. Sabe que impacto que isso pode ter no decorrer da vida? Qual é o problema da instabilidade postural? Risco de quedas. Risco de quedas. Vocês viram ali a porcentagem de gente que cai após os 60. E essa porcentagem só aumenta à medida que a gente vai envelhecendo. Após os 80 anos, essa chance de cair e até de se machucar chega a passar dos 50%. Então, a instabilidade postural, para mim, é uma das primeiras grandes síndromes. E linkando agora com a primeira síndrome geriátrica, vem a segunda síndrome, que é a síndrome de imobilidade. O que é a síndrome de imobilidade? É quando tu tem uma perda parcial ou completa de algum movimento. Isso vai acarretar diretamente tua funcionalidade. E funcionalidade está ligada diretamente à saúde. O que a gente tem que entender da síndrome da imobilidade? Ela aumenta muito o risco de doenças cardiovasculares. O que são as doenças cardiovasculares? Infarto, AVC, o famoso derrame, doenças de embolia, trombose, isso são doenças cardiovasculares. Segundo, aumenta o risco de demência. A mais conhecida, demência tipo Alzheimer. Quanto mais imóvel você é, mais essas doenças vão aparecer. Por isso que a gente tem que ter e avaliar o que a gente pode fazer para prevenir ou amenizar elas. Vocês estão se dando conta que uma coisa vai linkando com a outra? E agora eu vou falar para vocês o terceiro pilar,
que para mim, na minha prática diária do consultório, é super frequente. E toda vez que eu questiono o paciente diz que já tem essa queixa há anos. E aí eu questiono, mas o que foi feito a respeito dessa queixa? Ninguém nunca deu a devida importância, mas dentro da geriatria ela é de suma importância. Então a terceira síndrome é a incontinência urinária. Pode ser incontinência esficteriana, que é a não capacidade de segurar tanto o xixi quanto a parte fecal. A mais comum, claro, disparado, é a incontinência urinária. E por que ela entra como um dos gigantes da geriatria? Porque a incontinência urinária tem reflexo direto na qualidade de vida do idoso. Primeiro, ele limita o idoso. Ele limita do ponto de vista físico, porque às vezes ele não consegue segurar a urina até chegar ao banheiro, às vezes ele está até em outro ambiente que não o ambiente dele. Segundo, ele causa um isolamento social. As pessoas com incontinência urinária acabam tendendo a não querer sair de casa. Eles ficam constrangidos de perder a urina. Acabam muitas vezes negando, às vezes ir num aniversário, sair de casa, fazer um passeio, por vergonha. Por vergonha. Isso acaba gerando um isolamento social. E a incontinência urinária, olha que interessante, ela acaba ligando com a segunda síndrome que eu acabei de falar, a imobilidade. O paciente se torna muito mais privado de se movimentar. Então eu quero trazer aqui para vocês essa importância que a gente tem que dar um devido valor, até porque essa síndrome pode ter alguns tratamentos. A gente pode amenizar a incontinência. Então, preste atenção que agora vai vir mais outras síndromes para vocês entenderem esse círculo vicioso que são os gigantes da geriatria. Vamos, pessoal, falar agora da quarta e da quinta síndrome geriátrica. Por quê? Porque elas têm muito a ver com a autonomia do paciente. Até então, as três primeiras, a gente falou mais sobre a funcionalidade, a independência. Agora a gente vai falar sobre a autonomia. O quarto pilar seria a incapacidade comunicativa. O que é a incapacidade comunicativa? Essa é inevitável. Essa a gente vai ter com o nosso envelhecimento, que é a perda de visão, perda de audição e, às vezes, uma limitação na fala, na comunicação. Essas três envolvem a nossa interação com o meio que a gente vive. Então, por exemplo, a perda de visão, muitas vezes, pode ser corrigida por uma cirurgia de catarata, a perda auditiva, muitas vezes, por um aparelho auditivo. Então, eu quero que vocês entendam a importância de se falar disso, de fazer um diagnóstico precoce e instituir um tratamento quanto antes. Linkando com a quarta síndrome, eu vou ir para a quinta, que seria a incapacidade cognitiva. O que é incapacidade cognitiva? Tudo aquilo que pode afetar o nosso cérebro, digamos assim. A gente chama de 4 principais Ds dessa incapacidade cognitiva, que tem a ver com depressão, delírio, que são quadros confusionais agudos no idoso, demência, que a mais conhecida é a Alzheimer, e as doenças psíquicas, né? Doenças psiquiátricas que muitas vezes passam despercebido no paciente idoso. Então, essas duas, que é a incapacidade comunicativa e a incapacidade comunicativa, têm ligação direta com a autonomia do idoso, a capacidade de tomar decisões. E, finalmente, vamos falar dos dois últimos pilares que, para mim, no meu dia a dia, eu chamo que é até uma questão de saúde pública e é uma questão até filosófica. Vocês vão entender o porquê. Uma delas é a iatrogenia, que é quando a gente começa a agregar tratamentos ao paciente e a gente não tem um equilíbrio entre risco e benefícios. E muitas vezes a gente agrega muito mais malefícios do que esses pontos positivos, do que esses benefícios, acabando por gerar uma iatrogenia. Por exemplo, a gente vai agregando muito remédio no decorrer da vida. Muito remédio. A gente chama de polifarmácia. E um remédio começa, às vezes, a interagir com o outro. Ou dá muito efeito colateral e, muitas vezes, potencializando todas as outras síndromes que eu falei para vocês anteriormente. Por exemplo, tem remédios que podem dar tontura. Isso gera instabilidade postural. Tem remédios que podem dar incontinência urinária. Isso acarreta a mobilidade e a qualidade de vida do idoso. Então, uma delas é a iatrogenia e, com certeza, eu conheço, você conhece alguém que usa uma lista de medicamentos. Isso porque a população vem envelhecendo. E com o envelhecimento da população, a gente está com cada vez menos pessoas
para cuidar desse idoso. Por exemplo, o paciente vai envelhecendo, não tem sempre o mesmo filho, o mesmo cuidador que acompanha esse paciente, ele acaba pipocando, que a gente chama, em vários médicos especialistas, vai no ortopedista, vai no cardiologista, vai no neurologista, cada um vai dando medicamentos da sua área e isso vai gerando a tal da polifarmácia. Junto a esse envelhecimento populacional, de nós não termos mais pessoas suficientes para cuidar desses idosos, vem a 7ª síndrome geriátrica, que vocês não vão acreditar. Insuficiência familiar. Sim, não temos mais filhos suficientes para cuidar ou dar atenção desse idoso. Então, cada vez mais crescem as instituições, né, que a gente chama de instituições de longa permanência, também conhecida como asilo, porque a gente muitas vezes acaba tendo que transferir esse cuidado. Então, vocês entendem a importância de vocês saberem esses 7 pilares para vocês entenderem que, mesmo longe fisicamente, vocês possam, com o conhecimento, agregar cuidados ao teu familiar? Vocês entendem a importância disso? E nós, eu, como geriatra, a gente fixa, a gente analisa, a gente avalia qual é o risco de cada um desses pilares. E o que a gente vai fazer para estruturar medidas para amenizar ou até combater todos eles. Pessoal, então vocês entenderam a importância de ter esse tipo de conhecimento? Então agora você aproveita, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, compartilhe com quem você achar que essas informações são importantes, comenta, dê um like no conteúdo e contem comigo porque eu vou trazer muita informação legal para vocês. Um beijo!